Olá, tudo bem? Mais uma vez, mais um dia aqui no nosso estudo, reforçando a nossa luz, reforçando esse nosso momento que nós viemos aqui cultivando semana após semana, abraçando esse estudo infinito, que cada dia uma força nova para a gente estar aqui abraçando, crescendo, refletindo e transformando, nós mesmos um pouco melhor do que ontem e cada dia assim, progressivamente. Vamos então iniciar com a nossa oração. Relaxem, se concentrem, se coloquem no momento presente para poder compreender, cada um da sua forma, cada um da sua maneira. Vamos lá. Abençoado seja esse momento divino, esse momento que aqui juntos e reunidos, todos nós, nos colocando à disposição do amor fraterno do Criador, da Tua luz, Jesus, que é a bênção, que aqui a gente busca cultivar, alimentar a nossa alma, para transformar a nossa postura na luz divina. E que nosso coração, nesse instante, se abra para receber os conhecimentos através do estudo, através dessa energia que vai pairar sobre nós, assim, nos iluminando, nos amparando, nos protegendo, e que todos nós, arrodeados da Tua luz, arrodeados da luz divina de Maria, a força que representa o sagrado feminino nesse nosso movimento, e de toda a espiritualidade que se aproxima, para que todos nós juntos, iniciando seguros, amparados e protegidos, em nome do Criador e do nosso amigo Mestre Jesus. Amém. Então a gente vai dar início. Quem já está acompanhando já conhece o nosso procedimento. Nós já temos aqui separado o texto do nosso dia, e ele é o seguinte: E foram sós num barco para um lugar deserto. Marcos 6:32. Esse aqui então é um capítulo, vamos dizer assim, que eu particularmente gosto bastante de falar. Que ele está muito atrelado a um conceito de silenciar, um conceito de meditação, de, vamos dizer assim, afastar tudo aquilo que não nos faz bem e que no dia a dia a gente não trata com uma certa consciência, talvez o problema, o perigo que é tudo isso no nosso dia a dia. Então é como se fosse assim. Muitas vezes a gente conversa com Deus, eu sei como é que é, cada um do seu jeito. Eu sei que muitas vezes essa conversa ela vem num tom de cansaço de muitas coisas que estão acontecendo no dia a dia. Esse conversa com Deus pedindo por inúmeros milagres, na nossa vida. Então, essa conversa aqui hoje, ela é uma forma de ensinar a vocês um caminho para conversar com Deus, digamos assim, com o todo, com o Criador, o nome que cada um atribui a essa força, mas com uma postura de escutar o que tem a ser dito para nós, a cada um de nós. Então, muitas vezes, essa conversa, ela é cheia de pedidos, para Deus, cheia de reclamações, cheia de desgaste, ansiedade. E nunca isso é um julgamento,
Então é só para pontuar o que nós estamos aqui falando. E aí o que acontece? O nosso dia a dia, muitas vezes ele é totalmente programado, né? Acordar, aí muitas vezes a gente lá pela manhã já escuta muita notícia ruim, seja na mídia, seja no trabalho, seja com algum amigo, o lugar onde vai. Aí vai para o seu trabalho. Meio-dia, isso se repete muitas vezes, né? Mais notícia, mais notícia. Trabalho, vem para casa. E nesse meio tempo, cada um da sua forma, né? Vivendo a sua rotina. Essa rotina muitas vezes não está tão agradável, né? Ela vai desgastando. Vai desgastando. Quando ela não está legal, né? Ela vai desgastando. Então vai chegando esse ponto que quando a gente se dá conta, a gente busca, né? A comunicação com essa força maior para pedir auxílio, né? Pedir algum caminho, alguma clareza, alguma luz para saber que lado eu vou, que mudança eu faço, para quem que eu vou recorrer, né? E aí nesse momento, às vezes, a gente já vem numa rotina que acumulou muita dessa dor, vamos dizer assim, né? Esse sofrimento. E aí a gente vai se desconectando dessa luz divina que já está em nós. Não é comum, né, a gente conversar durante a semana, durante o dia a dia, esses assuntos. A vida ali é mais sobre a matéria, né? O que eu vou estudar, vou ganhar dinheiro, se eu vou ter filho, se eu vou fazer uma faculdade, se eu vou, enfim. O dia a dia ele é muito focado nessa lado racional, né? Do que o olho vê, do que o desejo humano quer conquistar. E a gente não desenvolve no dia a dia a forma de se conectar com essa força. E a gente não é ensinado assim, né? Claro que cada cultura pelo mundo afora tem seus mecanismos, né? Mas a gente muitas vezes não tem esse ensinar como fazer esse contato direto, sem a presença de algum intermediário, para fazer por nós essa conexão com Deus. Então, o primeiro passo aqui é falar para vocês, todos que estão aqui ouvindo, é que todo mundo tem essa capacidade, tá? Todo mundo tem a capacidade de conectar com Deus. E aí é que está a chave desse nosso texto, né? Foram sós num barco para um lugar deserto. Muitas vezes a gente imagina que para encontrar a iluminação espiritual, muitas vezes para se comunicar com Deus, a gente precisa, né, fazer uma viagem lá para um lugar santo, um lugar sagrado, se afastar de todo mundo. E pensando de uma forma lógica, talvez seria bem mais fácil mesmo, né? Fugir da realidade e ir para um lugar onde a realidade é diferente. Então lá a gente encontra, né, um pouco dessa paz, escuta essa voz que vem a nos auxiliar. Só que quando provavelmente a gente volta na segunda-feira lá para a nossa rotina, a gente não sabe sustentar essa paz, esse contato com Deus, aquela tranquilidade. Então aqui quando a gente lê essa passagem, é um ensinamento que está tentando nos dizer que é possível e ao mesmo tempo um convite a gente buscar nesse deserto que não é um deserto físico, mas um deserto interno dentro de nós, essa paz para poder escutar o que é a proposta para nós. Então, através do conceito, né, de meditação, às vezes eu percebo que isso assusta as pessoas de alguma forma, não que dá medo, mas as pessoas já têm alguns filtros, né? Quando se fala para a pessoa sobre meditação, é muito perceptível a negação, no sentido de que, vamos abrir assim aspas, né? Eu não consigo meditar.
Eu fecho os olhos ali 30 segundos e eu já fico mal, já fico ansioso, não consigo. Então, quando a gente fala, né, meditação, é como se as pessoas entendessem que isso é algo totalmente difícil, algo totalmente que necessita anos de prática para alcançar alguma coisa dentro desse conceito. E talvez, né, a própria mídia, a própria internet fez algo que seria tão simples e tão sagrado ao mesmo tempo, ter virado um instrumento de, sei lá o nome que eu posso dar, mas tudo vira um comércio, né? Tudo vira uma venda para parecer uma coisa que não é muitas vezes. E aí aqui na Bíblia, nessa frase, a gente tem um conceito do que é a meditação. Se a pessoa hoje sentar ali, se fechar seus olhos, sabe? Não precisa daquela coisa do fazer a mão do Buda lá, nada disso. Cruzar a perna, fazer posição difícil. É na cadeira mesmo. Sentou na cadeira. Talvez não encostar as costas, deixar ela meio solta, fecha os olhos. E que prestar atenção no que está acontecendo na cabeça. Que tipo de pensamento está passando. Para onde vai a cabeça? Lá no passado? Ficar remoendo as coisas? Não que não tenha motivo para não remoer, é só uma observação. Ou ela vai lá para frente, ansiosa, como vai ser, cheia de preocupação, enfim. Ou com coisas que aconteceram no dia. Porque tudo isso que, quando tu fechar os olhos e começar a flutuar ali na tua mente, é como se isso estivesse circulando aqui. Só que aí tu fechou o olho, buscou uma respiração mais profunda, começou a prestar atenção, está consciente do que está girando em torno de ti. É aí que vai o exercício. Faz hoje. Ficou ali uns minutos. Ficou aquela turbilhão de pensamento. Aí você, não consegui desligar os pensamentos. Nem vai. Essa é a verdade. Tem como desligar o cérebro. A fuga, né, da realidade. Não tem como fugir desse mundo. Então a gente foi ensinado, né, muitas vezes sobre esse conceito de meditação, sobre algo que é para fugir do mundo, alcançar um estado de consciência, que ele é uma absoluta paz e tranquilidade. E aí, lógico, que eu tento uma vez, tento uma semana, tento um mês e não chego lá, eu fico frustrado. Só que a verdade é que a meditação é um convite terapêutico, principalmente no início, para a gente reconhecer o que está acontecendo dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, o nosso corpo, como é que ele reage nesse ponto, porque às vezes a pessoa nem percebe que o corpo está reagindo em função de um sentimento, em função de um pensamento. Então não tem como tratar algo que eu mesmo não reconheço. E aí por que eu estou falando disso? Porque enquanto a gente ainda tiver muita coisa vamos dizer, reverberando em nós durante o nosso dia, ou durante os dias, ou durante toda essa rotina que a gente fala, vai ser difícil a gente observar essa voz falar com nós, porque o barulho que sai de nós é mais alto, e ele, além de ser mais alto, ele é diverso. Ele não é uma linha reta de um barulho, não, ele é um pensamento aqui, um lá, outro aqui, outro lá, um do passado, um do futuro. Pensa numa pessoa, pensa noutra, pensa num problema, pensa numa situação. Então é uma mente que às vezes é muito dispersa. Isso por si só faz o nosso corpo desperdiçar muita energia e ao mesmo tempo, vamos dizer assim, plasmar em nós mesmos muita energia que não serve para nada, só para pesar muitas vezes. E aí a necessidade de entender o contexto de energia dentro do processo. Só que quando a gente realmente faz o compromisso com nós mesmos de que vou começar a fazer essa meditação, fechar os olhos, respirar, aprender a respirar, observar a minha respiração, começa hoje, deu 2 minutos, se sentiu mal, não tem problema. Fez teu 2 minutinhos, abre o olho e vai viver a vida.
amanhã de novo. Escolhe lá o momento do dia que tu vai fazer, se é de noite antes de dormir, se é de manhã quando acorda. Hoje eu consegui ficar 2 minutinhos e meio. Ótimo, amanhã de novo. Vai de uma forma natural e gradual, vai conseguindo sustentar um pouco mais de tempo, mas a verdade é que a gente não está preocupado com o tempo que tu vai ficar meditando. Não, então eu já estou meditando 1 hora, 2 horas, então tô bom. Na verdade não, a verdade é que quando tu realmente entender o processo, ele não precisa nem ser longo. 10, 15 minutos ali tu já reestrutura tudo isso. Acalma, não é acalma, organiza, sabe? A mente, escuta o que Deus está planejando naquele dia para ti, alinha isso, né? E vai viver o teu dia. Só que muitas vezes quando a gente aprende a dar essa harmonia com nós mesmos, nesse momento é que Jesus vem e começa a curar tudo aquilo que a gente está precisando. Jesus, o próprio Criador, a fé daquilo que vocês acreditam, a espiritualidade que envolve. Por quê? É vibração. Se eu estou muito caótico, eu estou produzindo uma energia que não é fácil dessa energia mais elevada ficar para próximo de mim ou de nós, para realizar essa aproximação. Agora, quando eu começo a trazer calma para essa minha energia, é mais fácil. É mais fácil. Então a gente começa um pouquinho por dia, aprender a acalmar, a escutar, a compreender, a reconhecer. E, muitas vezes, desenvolver uma habilidade de perceber tanto o bem como o mal que nos envolve. Seja ele físico ou extrafísico. Então, o benefício de a gente tirar um momento do nosso dia para buscar esse deserto, né? Como se eu digo assim, como tem o texto, né? Entraram no barco e foram para o deserto. Mas internamente, né? Dá até para visualizar isso. Fechou o olho, imagina entrando num barco e indo para um lugar deserto. Isso ajuda já um monte a debastar esses pensamentos que às vezes estão ali atrapalhando, acalmar o sentimento. Existem inúmeros estudos hoje que comprovam que a meditação cultivada dessa forma cura da pressão alta, do estresse, da ansiedade, da insônia, o aumento significativo do sistema imunológico. E o detalhe, totalmente de graça, sem o custo de nenhum real. O que Deus quer de nós nesse instante é um tempo muito pequeno do nosso dia para a gente se acalmar, para receber a cura que Ele tanto quer nos dar, o conselho que Ele tanto quer nos dar, o caminho que Ele está tanto querendo nos mostrar. E que não tem problema, né? Se você vai num lugar ou no outro, ou confia numa pessoa ou noutra, mas eu estou aqui hoje para ensinar a vocês que está dentro de nós essa força para fazer essa comunicação. Ninguém é mais ou menos especial que alguém por isso. O interior de cada um de nós só Deus conhece, e que a gente possa acender essa luz dentro de nós para encontrar, né, essa porta, bater nela, conversar, fechar, voltar para esse mundo, fazer aquilo que a gente tanto gostaria de encontrar, que muitas vezes se denomina um propósito ou coisas nesse sentido, mas que na verdade não é um propósito, é simplesmente reconhecer que tu já está vivendo aquilo que é para te estar vivendo. Esse é um assunto que dá para ir muito longe, inúmeras práticas, inúmeros exercícios que a gente poderia estar fazendo, mas aqui hoje a gente está aqui para refletir, passar uma mensagem resumida e curta para nós ir cultivando semana após semana um ensinamento. E olha que a beleza.
Jesus, a Bíblia, nos ensinando sobre meditação. Quando que a gente ouviu algo nesse sentido? Quando que a gente observou que estava sendo dito isso pra gente? E a Bíblia é assim, ela está cheia de ensinamento por trás das palavras. Para nós, que de alguma forma estamos aqui com o coração aberto e com a vontade de entender aquilo que Jesus quis nos ensinar. Por isso que a gente precisa estar concentrado, calmo, para conseguir entender o que está nas entrelinhas do processo. Por isso Jesus desenhou toda a sua passagem através de parábolas, para que aqueles que realmente quisessem entender tivessem que se esforçar e entender toda essa complexidade. Mas, mais uma vez, agradecer os ouvidos e a presença de todos que estão aqui somando essas luzes, essas forças energéticas. Lembrem-se que é sempre bem-vindo qualquer comentário, qualquer pergunta, qualquer sugestão. E nesse momento, onde a gente vai finalizar, respire. Bem calmo. E nesse momento, então, aonde, juntos e reunidos, ao finalizar o nosso estudo, o nosso Evangelho, esse momento divino junto da Tua presença, Jesus, é que agradecemos. Em primeiro lugar, agradecemos. Agradecemos pela presença divina do Teu amor, da Tua força, que vem até nós nos ensinar uma vez mais, nos posicionar os pontos importantes do Teu ensinamento, para que no momento presente, no momento atual, a gente possa fazer florescer em nós a Tua luz, o caminho e a bendita mensagem que vem a nós. Jesus, siga nos amparando e que nesse momento Tu possa adentrar os lares, os corações de todos que assim nos escutam. Principalmente nesse momento, Jesus, de todas as pessoas que assim possam se sentirem desamparadas, o cansaço da rotina, a saúde física possa ser restaurada, que a mente possa se acalmar, que o coração bater mais leve. Abençoa, abençoa, porque só assim, Jesus, a gente possa seguir em frente com clareza, com a bênção, com o Teu amor e com a Tua luz. Limpa todas essas energias, cura, traz a Tua paz, o Teu amor e glorifica, Jesus, todos que aqui estiveram esse tempo junto de nós. Abençoa Maria, Mãe de Jesus também, com a força divina do sagrado feminino, somando as luzes nesse nosso trabalho, o amor do Criador. Gratidão a toda a espiritualidade que nos envolve, mentores e mentoras, guardiões, guardiãs, protetores e protetoras, e de toda a força que dedica o seu tempo a estar aqui junto de nós, somando forças, luzes energéticas, para que a gente cultive esse ponto de luz que a gente iniciou e que ele se reforce cada dia mais em nosso coração, em nossa mente, em nosso corpo
em nossa espiritualidade. É com profunda alegria e gratidão que a gente encerra o nosso estudo cheio de bênção e cheio de luz. Gratidão, gratidão, gratidão. Amém.